essa é a hora para cada um deles chegar e falar assim, olha, eu não gosto de você, não gosto do que você falou, tá? Falar na cara. Fiquei pé da vida com o que você falou, acho isso. Mas aqui vamos sentar e resolver porque o interesse do meu clube está acima das minhas vaidades ou das minhas insatisfações. Parece pior que reunião de condomínio esse negócio aí, cara. E a CBF é espécie de síndica, né? Tentando organizar. Gente, a CBF é a mais lúcida nesse negócio. É sacanagem falar um negócio desse? Não, é verdade. E a imprensa esportiva rasa, só se preocupando com picuinha. Ela vai lá e fica falando, fulaninho disse isso, Beltraninho disse aquilo, olha só o que ela falou, olha só o que ele disse. O que será que o outro vai falar? Aí amanhã o que vai acontecer? Porque nós, imprensa em geral, muitas vezes não colaboramos para o melhor do futebol. Não colaboramos, só o discurso. Gostamos de sensacionalismo barato, raso e ficar discutindo penduricalhos. Porque é uma tentativa também de criar vilanização. Parece uma coisa orquestrada, né? Chega um bate, chega outro bate. Fala, rubro-negro. Cara, não tinha visto e eu gravei aqui um corte pra vocês, rubro-negro. O Mauro foi cirúrgico, foi preciso. Sim, essa redundância mesmo. Cara, ele bateu em todos, ele criticou todos, desde o repórter, o dirigente, porque quem a gente estava acostumado a não fazer o seu serviço, que era a CBF, com a história que ela tem, fez um estudo excelente e o dirigente vai lá falar um do outro, como o Mauro disse, vilanizar o BAP do Flamengo. Parabéns. Bora lá ver. E assim, dá os créditos à Jovem Pan, link abaixo, mas antes se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, ative o sininho, deixa seu like, eu lhe peço, é importante. ASR Fla, não esqueça. Bora lá. Bom, a gente tem que falar também, né, gente, dessa reunião da CBF, que deu o que falar, CBF reunindo todos os clubes da Série A e da Série B, né, para tentar unificar tudo numa liga só. Né, os clubes aí se dividiram, cada grupo numa liga. CBF tentou fazer esse encontro, né, trazendo aí projetos para calendário, padronização de gramado, estrutura de estádios. A CBF reuniu todos os clubes da Série A. Agora, não parece que saíram muito unidos, né? Porque já na saída, a Leila Pereira já deu uma cutucada, né, no Flamengo. Ela foi perguntada e ela disse que tem clube no Brasil que o Palmeiras, ele pensa no conjunto. Que o Palmeiras, ele pensa numa liga forte. Pra mim também é lorota, né? Pensa numa liga forte, mas contrata jogador de 25 milhões de euros, 30 milhões de euros. Como é que vai ter equilíbrio com isso também? E pra mim não tá errado. O clube que tem dinheiro, o clube que se organiza melhor, vai ter o desequilíbrio a favor dele. Tem o gramado. Ela fala tanto que ela pensa no conjunto, mas e a grama sintética que quase todos os jogadores de todos os clubes reclamam? E ela bate na mesa e diz, não, vou usar a grama sintética. Se ela pensasse tanto no coletivo, como ela diz, ela não teria um gramado sintético. Porque o coletivo faz apelos e apelos pela grama natural. E aí vai a Leila e diz que ela pensa no conjunto, ao contrário de algum clube no futebol brasileiro, de um clube no futebol brasileiro que acha que é o Real Madrid, e é o Real Madrid da Shopee. Óbvio que isso viralizou, essa declaração da Leila Pereira. Agora, Mauro César Pereira, esse encontro que a CBF fez dos clubes, você acha pertinente, você acha positivo para o futebol brasileiro, ou você acha pura politicagem, né, da entidade ter ali ainda o poder das competições na mão ou não? É algo positivo? E sobre essa declaração da Leila, né, Mauro, que mais uma vez dá essa cutucada no Flamengo, a Leila Pereira como presidente do Palmeiras, Mauro. Isso aí para mim é irrelevante, essa coisa de dirigente trocando farpa. Aliás, um grande erro que nós, imprensa, cometemos é dar repercussão a esse tipo de coisa. Esse encontro, essa reunião, aliás, a CBF, ela se envolve mais profundamente nesse caso da Liga, a pedido dos clubes, pelo que eu soube. E, bem, os clubes não são capazes de organizar uma liga. Então, eles têm que ter a CBF para organizar para eles, né? Não dá também para fazer a liga sem a participação da entidade, porque você não pode fazer uma liga à margem da CBF. Ela que é o elo de ligação dentro da estrutura hierárquica do futebol, abaixo da FIFA, Conmebol, que é a Confederação Sul-Americana, a CBF, federações estaduais, né? E os clubes estão debaixo desses guarda-chuvas todos aí. Então, os clubes têm que, de alguma forma, se dirigir a CBF para montar o quadro de árbitros dela, como acontece, o quadro de árbitros da FA trabalha na Premier League e também nas outras divisões inglesas, que segunda, terceira e a quarta são da Football League, que é uma outra liga, né? Enfim, e por aí vai.
Então, o que eu soube ontem, até acompanhando o ótimo trabalho do Igor Siqueira e do Rodrigo Matos do UOL, é que a CBF apresentou um estudo bem legal, cara. Bem legal. Elogiável. Por exemplo, levantamento de tempo de jogos noturnos. 80% dos jogos no Brasileirão são noturnos, a pedido das detentoras de direito. Na Premier League, 75% são diurnos. Ou seja, jogos à noite significa o quê? Maior dificuldade para você voltar para casa. Então, muita gente não vai ao jogo, né? Agora, na semana passada, o Palmeiras jogou com o Grêmio, lá em Barueri, e saiu até eu vi aqui, ó, um amigo meu palmeirense que estava no estádio mandou para mim. Palmeiras. A pedido do Palmeiras, o metrô realizará uma operação especial com o objetivo de facilitar a volta para casa dos torcedores que compareceram ao jogo contra o Grêmio, às 21h30, desta quinta-feira, na Arena Crefisa Barueri, pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores que embarcaram na estação Jardim Belval, da linha 8, Diamantes, cujo horário de funcionamento será estendido, poderão efetuar a transferência da CPTM para o metrô e desembarcar em qualquer uma das estações, das linhas azul, verde, vermelha, prata, etc., né? Beleza. Aí ele me conta aqui que eles saíram, né? E quando chegaram lá, não tinha. O último metrô saiu da Barra Funda meia-noite 19, não tinha como. Os caras ficaram na rua. Aí tem vídeo aqui na rede social e tudo. Os caras ficaram largados. Pessoal que nem todo mundo tem condições de pegar um Uber lá em Barueri para chegar em casa e pagar R$100 de Uber ou coisa parecida. Então começaram a dar um jeito de fazer vaquinha, juntar 2 ou 3, de rachar um Uber para sair da região, chegar no local onde tem um ônibus na madrugada para levar para casa. Tá aí, a galera ficou largada na rua. E o Palmeiras anunciou que teria e não teve. Não sei o que houve, de quem foi a falha, né? Mas o torcedor ficou ao relento. Se esse jogo fosse mais cedo, essa turma poderia pegar o transporte público e voltar para casa. Então, tudo isso foi colocado na apresentação. Tá aí a nota do Palmeiras aí para confirmar. Então, tudo isso foi colocado na apresentação. Coisas importantes nas sugestões que a CBF apresenta. Por exemplo, fez acusações ao campeonato sem provas, tipo, é roubado, tem sistema, não sei o quê. Punição severa. Outra, arbitragem, mais tempo de bola rolando. Eu tenho postado no meu blog toda a rodada o tempo de bola rolando, de cada jogo. Levantamento que o meu camarada José Peralta faz a cada rodada, eu publico lá. Agora piorou essa semana, essa rodada. A anterior tinha sido melhor. E a gente vai acompanhando. Alguns jogos continuam com 47, 48 minutos de jogo, que é praticamente a metade do tempo de bola rolando, quando o ideal é perto de 1 hora. Alguns jogos têm 58, 59 minutos, até passando de 1 hora, que já aconteceram. O que mostra uma grande disparidade. E aí a CBF teria apresentado a ideia de mais bola rolando, menos intervenção do VAR, menos faltinha. Opa! Aí vai o que restou da central do apito ficar sem emprego, então, porque vai começar a criticar toda hora, porque imagina, menos faltinha. O que restou da central do apito vai à loucura, vai entrar em parafuso, né? Enfim, e por aí vai. Então, várias coisas legais. Gente, a CBF, que a gente tanto critica, apresentou um estudo para os clubes, comparando com as grandes ligas, com coisas que funcionam lá fora, para elaborar o tal produto e aí tentar vender. O que fazem os clubes nas ligas? Discutem o dinheiro de algo que nem existe, o produto não existe. Ah, não, o dinheiro, quem vai ficar com tanto percentual é seu, é meu. Aliás, a história da Libra, até hoje a assinatura não apareceu, né? A assinatura do presidente do Flamengo não apareceu, né? Pois é, tem isso também. Eles ficam brigando. Aí é o momento deles se reunirem e discutirem, olha, essa é a hora para cada um deles chegar e falar assim, olha, eu não gosto de você, não gosto do que você falou, tá? Falar na cara. Fiquei pé da vida com o que você falou, acho isso. Mas aqui vamos sentar e resolver porque o interesse do meu clube está acima das minhas vaidades ou as minhas insatisfações. Eu tenho que sentar para falar contigo, embora eu não goste de você, né? Vamos lá, vamos conversar para todos eles. E o outro vai dizer também, não gosto de você, mas vamos conversar porque só pode ser assim. Só pode ser assim. Parece pior que reunião de condomínio esse negócio aí, cara. E a CBF é uma espécie de síndica, né? Tentando organizar. Gente, a CBF é a mais lúcida nesse negócio. É sacanagem falar um negócio desse? Não, é verdade. Aliás, a gestão do Chaús tem algumas coisas legais que eu tenho visto, eu não vou me furtar de registrar isso não, a gente não está aqui para bater incondicionalmente ninguém, é verdade. E ontem o que os colegas trouxeram me causou uma ótima impressão. Um estudo detalhado, com vários exemplos interessantes, a padronização da transmissão, como acontece na Copa do Mundo, na Liga dos Campeões, na Conmebol Libertadores, na Sul-Americana. O que é padronização? É uma geração feita pela competição, com toda a plástica, toda a programação visual, a programação gráfica igual. Então, quando você vê um jogo da Premier League, você sabe que é Premier League, não sabe? Você vê ali, você sabe aquele placarzinho da Premier League, quando aparece o nome do jogador ali que vai entrar. Quando você vê o da Champions, que vai ter jogo hoje, a mesma
mesma coisa. Comebol, Libertadores e tal, o Sul-Americana, você já identifica também. Então tem um padrão, porque hoje cada um faz a transmissão de um jeito. A Record faz de um jeito, a Globo faz de outro jeito, a Premiere é de outro jeito, a Cazé TV é de outro jeito, a Amazon Prime de outro jeito. Cada um tem a sua forma de transmitir, né? No caso de ilustrar e de fazer a transmissão. Criar um padrão, ou seja, empacotar como uma coisa realmente atraente para você também fazer esse campeonato ser vendido para o exterior. E a questão dos horários também é muito importante, até para ter sintonia com alguns mercados relevantes, estratégicos. Então, a CBF parecia, como diz meu amigo André Rocha, o adulto na sala. Levou ali um estudo, apresentou, parece que os clubes gostaram, mas diante dos repórteres que lá estavam para cobrir o evento, dirigentes aproveitam para atacar outros dirigentes. Cacete, para com isso, pelo amor de Deus. Vamos se comportar de outra forma. Vamos pensar no que realmente interessa para o seu clube. Se o A não gosta do B, se o C não gosta do D, que se dane. Então você resolve isso fora dali, cara. Liga para o outro e fala, eu te acho isso. Aí não aproveita o palanque proporcionado pela imprensa, a imprensa repercute isso. Aí a manchete, ao invés de ser, olha, CBF trouxe aqui ideias legais e tudo, o que você acha, torcedor? Né? Você, palmeirense, que ficou ali na madrugada querendo voltar para casa, você gostaria que os jogos fossem mais cedo? Certamente gostaria que fosse mais cedo, né? Mas não. A gente tem jogo hoje, domingo, 8h30 da noite. Gente, domingo, 8h30 da noite é dose para javali, né? Para o cara que trabalha segunda-feira. Você passa o final de semana, para quem trabalha segunda a sexta, sabadão ali, domingo à noite, 8h30. O cara vai para Itaquera, o cara que mora no outro lado da cidade, vai sair lá 10h30 da noite, vai chegar em casa meia-noite, vai amanhã acordar 5h30, 6 horas da manhã, se tiver que trabalhar cedo. Pera. Ah, não, a televisão quer esse horário que eu toquei, ela pagou, ela deve ter o direito. Mas a Liga Organizada, ela pode negociar para ceder, não totalmente. Não por completo. E tentar negociar, olha, nós também precisamos de gente no estádio, porque para o produto ser legal, é bonito ver o estádio cheio, não o estádio vazio. E o jogo noturno, ele, de fato, ele afasta a parte do público pela dificuldade de você voltar para casa. E também porque você tem compromisso amanhã de manhã, quando é dia útil, mais ainda. Então, tudo isso foi colocado. Ao invés de discutirem isso, ficam alfinetando. E a imprensa esportiva rasa, muitas vezes rasa, só se preocupando com picuinha. Né? Momento observatório da imprensa aqui. Ela faz o quê? Ela vai lá e fica falando, fulaninho disse isso, Beltraninho disse aquilo, olha só o que ela falou, olha só o que ele disse. O que será que o outro vai falar? Aí amanhã o que vai acontecer? Quem foi atacado ontem, amanhã ou depois vai aparecer o microfone na frente e pau, vai devolver. E assim ficamos. Porque nós, imprensa em geral, muitas vezes não colaboramos para o melhor do futebol. Não colaboramos, só o discurso. Gostamos de sensacionalismo barato, raso e ficar discutindo penduricalhos. Qual a relevância de A falar de B no momento que a CBF apresentou um estudo detalhado? Isso é que a gente tem que debater. Isso é que tem que estar esmiuçado. Porque isso pode ser um caminho, né? E os clubes ali, alguns deles importantes, clubes com seus representantes, ao invés de falar desse assunto, ficam alfinetando A e B. Porque é uma tentativa também de criar vilanização. Você bate sempre no mesmo clube. Parece uma coisa orquestrada, né? Chega um bate, chega outro bate. Por quê? Porque é um antagonista. É para criar uma vilanização. Para parecer, não, eu sou o bonzinho. Sobre o Palmeiras, um detalhe, essa coisa de querer o melhor do campeonato. O patrocinador do Palmeiras, desde 2015, e depois foi aumentando os seus aportes, que é um direito que ele tem de fazer, e o clube ótimo que ele recebeu, fez o que naquele momento? Turbinou com um patrocínio fortíssimo e comprava jogadores para o Palmeiras. Estava preocupado com o quê? Com o campeonato disputado? Não, em fortalecer o Palmeiras, não era isso? É um direito que tem. Não mudou nada, todos têm esse direito. Hoje tem Bayern de Munique e Real Madrid. O Bayern de Munique domina o campeonato alemão. Ele já ajudou até o Borussia Dortmund, seu rival, um dos seus rivais, em crise no passado, uma história muito famosa, né? Um estava falindo, o outro ajudou, porque precisa dele também para poder, né, ter alguma graça, aquele negócio lá. Mas ele contrata os melhores jogadores dos adversários, ele vai lá e toma isso daquele, contrata ele, aquele outro e tal, e vai embora. Porque ele é o mais forte. Real Madrid e Barcelona, os ingleses, que têm mais dinheiro, têm os melhores jogadores, o PSG na França, nada de braçada. Isso é assim no mundo inteiro, gente. Ora, bolas. Vamos falar sério, né? E todos eles são assim. O Cruzeiro agora, o Cruzeiro tem um dono milionário. O cara recusou 32 milhões de euros pelo Caio Jorge, o que eu acho uma loucura, de quem ofereceu e mal ainda de quem recusou. Aí o Gerson vendido por 25 milhões de euros, um valor exorbitante para o jogador que já bateu 2 vezes na Europa, e o Cruzeiro compra de volta por um valor maior. É uma outra loucura. Dá para
preocupado com o quê? Com o equilíbrio de campeonato, com o bem do campeonato. Tá preocupado em ser forte e ser campeão, meu irmão. É lógico. O rival Atlético, quando ganhou o Brasileiro e a Libertadores, não, a Copa do Brasil, até a semifinal da Libertadores, os seus benfeitores, que viraram donos quando o time virou SAF, queriam o quê? Ganhar o campeonato do Atlético Mineiro, pô. Contrataram vários bons jogadores e foram campeões. Alguém está preocupado com alguma coisa? Quando o americano chegou aí no Botafogo, contratou jogador, alguns nem pagou, né? O Almada até hoje rolando essa história aí. Queria que ser campeão para tocar lá um negócio dele que interessava. Depois tem uma confusão sem fim, que nem vale a pena a gente detalhar aqui, porque ficaria o programa inteiro e mais um pouco. Isso é geral, gente. Isso é o geral. Ora, bolas, não tem esse negócio, eu quero que o outro... Não quer nada. Agora, podemos sim ter um campeonato mais organizado, a divisão de receitas do campeonato ser uma divisão razoável, tudo isso aí é óbvio, é evidente. Então não tem que ficar vilanizando o outro, tem que falar, olha, eu não gosto de você, mas não precisa falar no microfone, fala pro cara, não gosto de você por isso e por isso. O que você falou ali, eu não gostei, por isso, tá? Mas vamos sentar aqui, vamos conversar e vamos tentar fazer o melhor possível aqui. Vamos tentar tocar aqui a bola aqui, porque o interesse do clube está acima de qualquer coisa. Eu posso trabalhar na bancada debatendo, já aconteceu isso comigo, profissionalmente, com gente que eu não gosto. Não é o caso aqui, muito pelo contrário. Aqui eu gosto de todos, diga-se de passar. Mas eu trabalho com gente que eu não gosto. Mas é profissionalismo, cara. Você senta lá e faz o trabalho. Lógico. Duvido que não tenha acontecido com outros de nós aqui. Você não gosta da pessoa por alguma razão, tem um problema, o cara te sacaneou. Mas na hora que ele está no estúdio, botou o fardamento aqui, da Jovem Pan, o microfone e tudo, ou que fosse a ESPN, eu trabalhei, o áudio, eu trabalho também, eu vou lá e faço o meu trabalho. Eu não tenho que ficar ali brigando. Eu tenho que chegar ali e fazer meu trabalho. O cara também, a mesma coisa. E assim nós seguimos. Na vida é assim, gente. Uma agência bancária, será que o caixa não gosta do outro ali de repente? Faz o quê? Trabalha, fazer o quê? Né? O lixeiro na rua, um brigou com o outro, na hora de catar o lixo, tem que catar o lixo. O médico lá, não vou operar aqui porque não gosta dessa enfermeira. Né? Ou essa instrumentadora eu não gosto. Não, então vou deixar o cara morrer aqui. Não, tem que fazer o trabalho. Cara, é profissionalismo. Ali eles têm que ser profissionais, embora não sejam os dirigentes, né? Tem a postura profissional. Eu não gosto desse cara. Eu detesto o que ele falou, mas aqui eu estou para defender o interesse do meu clube. Meu clube é mais importante do que eu nesse contexto. Mas eles aproveitam para fazer o quê? Usam como palanque. E nós, imprensa, fazemos o quê? Toma o microfone e fala, ai que delícia, tá falando mal do outro. Vou ter uma fofoquinha para contar. E fica como um bando de candinhas fazendo jornalismo de péssima qualidade. É isso que acontece. Caracas, tá aí. Mauro César, cara, foi preciso, bateu em todas as partes, parecia uma metralhadora, atirou em todo mundo e também é responsável. Não só a CBF, como os dirigentes de clube, como os repórteres e todos que são envolvidos no contexto. Tá certo. O repórter quer audiência, fica ali dando palanque pra Leila, Pedrinho. Cara, qual que era a fase da reunião? É discutir o que foi apresentado quando a CBF age como deve, porque anteriormente, durante toda a história da CBF, era meio conturbado, né? Para ser educado aqui. E como o Mauro falou aqui, um estudo excelente. E os dirigentes pareciam criança de creche. Fulaninho bateu em mim. Para com isso, pelo amor de Deus. Mas tá de parabéns o Mauro, cara. O Mauro, ele representa sim o profissionalismo e também rubro-negro, é lógico. Ele não falou pelo Flamengo, ele falou sim pelo futebol brasileiro. Simples, era assim que os dirigentes, Leila, Bap, Pedrinho e todos os outros tinham que agir. Parabéns mesmo. Beleza? O vídeo é só. Se gostou, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, mete o dedo no like, compartilha, comenta. É importante, eu lhe peço. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.